Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos fazer nossa segunda videoaula desta semana. Mas e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Conseguiram fazer as atividades, enviar para o professor? Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, nosso segundo encontro, né, desta semana. E vamos seguir em frente. Seguindo, né, a linha aí de onde paramos, vamos falar em garrafa térmica, calor solar e geladeira. Em nosso livro, nós vamos encontrar da página 210 a 212. Então, garrafa térmica, coletor solar e geladeira. Você certamente já teve a curiosidade de saber como alguma coisa funciona. Então, chegou a hora de se valer de seus conhecimentos sobre calor para entender o funcionamento de alguns objetos. Mas veja antes o que dois cientistas comentaram a esse respeito. O físico inglês Isaac Newton, de 1642 a 1727, disse uma vez que ele se sentia como um garoto brincando na praia e se divertindo de vez em quando ao encontrar uma pedra arredondada ou uma concha mais bonita que as comuns, enquanto o grande oceano da verdade repousava desconhecido perante ele. Outro físico, o alemão Albert Einstein, de 1879 a 1955, dizia que a curiosidade é mais importante do que o conhecimento. Aí vamos falar sobre a garrafa térmica. Vocês têm uma garrafa térmica aí em casa, não é? Aquela garrafa que a sua mãe usa para colocar o café, né, para conservar quentinho, né? Ou também pode ser bebidas geladas, né? Então, as garrafas térmicas permitem conservar a temperatura de bebidas tanto frias como quentes por um bom tempo. Mas como elas funcionam? Essas garrafas contêm uma ampola de vidro de paredes duplas e espelhadas. Olha, agora eu estou lembrando de uma coisa. Essas garrafas térmicas estão com a qualidade péssima, viu? Porque umas que eu presenciei por esses dias, garrafas novas, que não estão mantendo, não estão conservando a temperatura dos líquidos, não, viu? Que vergonha. Aí parece que não prestam, né? Só fica por pouco tempo. Só conserva por pouco tempo. Mas vamos lá, né? A garrafa é vedada por uma tampa de plástico com espuma plástica ou cortiça. Materiais que também são usados para apoiar a garrafa na parte de baixo e nos lados internos do recipiente de plástico. Então vamos conhecer aí a estrutura de uma garrafa térmica, não é? Olha aí, paredes de vidro espelhadas e o ar rarefeito, né? Um pouquinho de ar que passa por aqui. Aqui é a tampa com espuma plástica ou cortiça e dos lados, ó, cortiça ou espuma plástica. Esquema de garrafa térmica representado em corte. Os materiais como o vidro, o plástico e a cortiça são bons isolantes térmicos e dificultam a transmissão de calor por condução. O vácuo entre as paredes impede a transmissão por convecção e por condução. As paredes espelhadas ajudam a refletir os raios infravermelhos que se propagam no vácuo, dificultando a transmissão de calor por irradiação tanto de dentro para fora da garrafa quanto no sentido inverso. Vamos lá, continuando. Coletor solar. Vocês já viram um aparelhinho desse aqui, um coletor desse? Ele já está ficando comum, não é? Na nossa região. Os coletores solares são grandes painéis que captam as radiações do sol e as utilizam para aquecer a água. Essa figura aí, né, mostra um coletor solar usado para aquecer água nas residências. Então, observe a placa do coletor e aqui o reservatório térmico. A radiação solar passa por uma camada de vidro transparente e aquece uma superfície metálica que é pintada de preto para facilitar a absorção da radiação. Aqui não tem vidro? Então, abaixo desse vidro tem uma superfície metálica de preto, né? Pintadinha de preto. A camada de vidro provoca um efeito estufa, já que permite a passagem de luz e bloqueia a saída de parte da radiação infravermelha.
Gente, aqui do lado tem a explicação do efeito estufa. Vocês lembram? Na unidade 1, vimos como o efeito estufa garante que a Terra mantenha sua temperatura estável, assegurando uma das condições necessárias para a vida, tal como conhecemos. Sabemos que ainda diversas ações humanas contribuem para o aumento do efeito estufa, com consequências sérias para o ambiente. Veremos mais acerca dos impactos nas atividades humanas sobre o clima no 8º ano. Muito bem, vamos continuar. Parte do calor é transferido para tubos por onde circula a água. A água fria, então, é aquecida e vai para um reservatório térmico, que é um boiler, para ser armazenada e depois distribuída para casa ou outras instalações. Olha aqui o esquema representado. Aqui a placa, né, coletores solares, aqui o reservatório térmico, aqui o retorno da água quente dos coletores. Aqui desse outro lado é onde ela vai ser levada, não é? A alimentação dos coletores solares, a alimentação de água fria, né? A água da caixa vem para cá, é a caixa d'água, olha aí. E ela é distribuída pela casa, não é? Apesar dos custos de instalação e manutenção do equipamento, ele é vantajoso, porque economiza energia elétrica. Então, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa barata, não é? Isso tem um bom custo. Mas, mesmo assim, mesmo sendo caro, ele é vantajoso porque economiza energia, não polui o ambiente e não contribui para o aquecimento global, já que seu funcionamento não depende da queima de combustíveis fósseis. Então, seria ótimo que fosse mais acessível, não é? Para a gente estar comprando, colocando em nossas casas, certo? Esse é o esquema que mostra casa com encanamento visto em transparência e coletor solar, certo? Observe aí as setas, mostra o caminho, né, dos canos. Parte da água disponível na caixa d'água é utilizada fresca, por exemplo, na área de serviço. A água aquecida que vem do reservatório térmico pode ser utilizada, por exemplo, no chuveiro, não é? Para quem não gosta de tomar banho de água fria, vai usar a água do chuveiro. Agora vamos falar da geladeira. Nós falamos da garrafa térmica, dos coletores e agora vem a geladeira. Na sua casa tem geladeira? O que é que acontece quando a geladeira pifa e aí precisa comprar outra? Olha que uma geladeira é caríssima, não é? Mas diga aí, não dá um desespero de ficar sem geladeira? Como é que guardaria os alimentos para conservar, para não estragar? Ela é muito importante, não é? Numa casa. Você já pensou como foi importante a invenção da geladeira e dos sistemas de refrigeração em geral? E você já parou para pensar em como o sistema de refrigeração funciona? Pense um pouco antes de continuar a ler os próximos parágrafos. Pense aí, como será que acontece isso? Para produzir todo aquele frio, não é, na geladeira, a temperatura tão baixa, para conservar os alimentos, para congelar. A geladeira retira energia térmica dos alimentos e do ar em seu interior e o cede ao ambiente. Os aparelhos de ar-condicionado funcionam de modo semelhante à geladeira, retirando a energia térmica do ambiente. Então, o ambiente fica todo fresco, né, com o ar-condicionado. Ele tira a energia térmica, tira o calor do ambiente. E a geladeira também tira dos alimentos. No interior da geladeira, há tubos por onde circula uma substância que se liquefaz e se vaporiza alternadamente, isto é, fica passando do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. A vaporização absorve calor do interior da geladeira e a liquefação cede esse calor para o ambiente. Esse processo ocorre porque atrás da geladeira existe um compressor que funciona com energia elétrica e um conjunto de tubos chamado condensador. Olha aqui o condensador, a grade. Aquela grade que a gente gosta de pendurar umas roupinhas para secar. Estão lembrados? O compressor faz com que o vapor circule sob pressão pelo condensador. Olha aqui, o líquido se vaporiza ao passar por um estreitamento no tubo. O vapor retira calor do interior do refrigerador, aqui de dentro. Aí veja o caminho percorrido, olha aí. Aqui o compressor que bombeia o vapor.
tem essa grade, que é o condensador, certo? E o evaporador. E o congelador também, né? Então, estamos conhecendo o esquema da geladeira. No condensador, a substância sob alta pressão passa do vapor para o estado líquido e troca calor com o ambiente. Em seguida, ela passa por um estreitamento no tubo dentro da parede da geladeira, que provoca a diminuição da pressão e da temperatura. A substância circula pelo evaporador, onde absorve o calor do interior da geladeira, e o líquido se vaporiza novamente. O gás volta então para o condensador, recomeçando o processo. Há ainda a possibilidade de regular a temperatura da geladeira por meio do termostato, que é uma peça que liga o compressor quando a temperatura aumenta além do valor estabelecido ou desliga quando ela atinge esse valor. No interior de uma geladeira convencional, existem correntes de convecção frequentes, nas quais o ar quente sobe e resfria-se na parte superior, onde está o congelador, cedendo calor ao líquido no interior dos tubos da região do congelador. O ar menos aquecido, por ser mais denso, desce e absorve calor dos alimentos, tornando-se novamente ar quente, que volta a subir, repetindo-se o processo. Então, pensou sobre a importância da geladeira? A invenção da geladeira e dos sistemas de refrigeração em geral permitiu armazenar e transportar os alimentos por longos períodos, revolucionando os hábitos de produção, conservação e consumo. Muito bem. Vamos lá fazer a nossa atividade? Nós temos questões 9 a 11, certo? 9 a 11. Olha lá aqui. Gente, neste capítulo, você aprendeu como as garrafas térmicas permitem conservar a temperatura de bebidas por um bom tempo. Explique como isso acontece. Então, vocês vão voltar lá no nosso livro, naquela página onde tem o esquema da garrafa, né, mostrando o que acontece para que a temperatura do líquido se conserve, certo? A temperatura das bebidas. Então, vocês falarão mais ou menos assim, que a garrafa térmica reduz a dissipação de calor de dentro para fora e de fora para dentro. As paredes espelhadas reduzem o fluxo de calor por irradiação e o fato de haver vácuo entre as duas paredes, né, as paredes duplas, reduz o fluxo de calor por condução e por convecção. Gente, as outras questões, né, 10 e 11, vocês farão sozinhos, certo? Em caso de dúvida, vocês procurarão o professor, tá bom? Agora, não deixe de fazer as atividades, né? Porque elas são muito importantes. Nos chamam a atenção, né? Para pontos importantes do assunto, tá certo? Então, tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana a gente se encontra, tá certo? Tchau!